Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Na CCJ da Câmara, a deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, e o autoproclamado pastor Henrique Vieira entraram em confronto com os deputados do PL, Carlos Jordi e delegado Edemauro, trocando acusações e farpas acaloradas. Melchiona demonstrou frustração com a obstrução realizada pela oposição no Congresso Nacional e entrou em parafuso, atacando veementemente o PL, recorrendo a mentiras para apoiar seus argumentos. No entanto, tanto ela quanto o pastor do PSOL, que atacou os conservadores, foram prontamente refutados e desacreditados durante a sessão na CCJ. Veja a lapada que eles levaram. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos aqui hoje pedindo essa inversão de pauta, logicamente porque nós estamos num processo de obstrução. Já me dirijo aqui de forma muito respeitosa ao presidente Paulo Aze, que eu tenho muita deferência e que não quero aqui que pense que isso aqui é uma obstrução contra a sua presidência. Pelo contrário, sabemos de toda a sua capacidade, do seu comportamento democrático nessa comissão, mas o ambiente que nós estamos vivendo no nosso país está muito longe do normal. Nós estamos vivendo um momento de tensão, de tensionamento que vem se agravando cada vez mais por parte desse consórcio que vem governando o país, do STF, junto a esse governo, que de forma tirana, arbitrária, com muito totalitarismo, vem fazendo com que hoje haja um ambiente de medo no nosso país. Estamos sendo governados através do direito penal do inimigo. Não só estou falando a respeito da questão da anistia, que é um dos pleitos que leva à nossa obstrução, um PL para fazer justiça aos reféns do 8 de janeiro. Muitas pessoas, nós sabemos que cometeram vandalismo, deveriam ser punidas na medida das suas ações e deveriam ser julgadas respeitando o devido processo legal. O que não está acontecendo, foram sentenças copia e cola, colocando todos cometendo os mesmos crimes. O caso mais emblemático é o da Débora Rodrigues, que é considerada aí a terrorista do batom. Isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Essas pessoas deveriam ser julgadas por um tribunal de acordo com seu foro específico e não por um tribunal de exceção que foi feito para condenar o presidente Bolsonaro. Presidente, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos aqui vendo os defensores da ditadura civil-militar que silenciam sobre 21 anos de chumbo, sobre as vítimas da ditadura. Nós que temos uma homenagem ao Rubens Paiva na entrada da Câmara dos Deputados, nesse ano que começamos com o sucesso estrondoso do filme Ainda Estamos Aqui, e somos um dos poucos países do mundo que não vê justiça de transição. Estamos vendo esses que sim, quando teve uma ditadura que torturou, que desapareceu, que matou, não só silenciam sobre os crimes de justiça, que deveriam ter justiça de transição, como apoiam os torturadores, que é o caso do próprio Bolsonaro, e o que é a extrema-direita brasileira, vir aqui com uma cantilena enfadonha de que defender golpe de Estado é democracia. Jordi, é muito fácil, numa democracia, ficar mobilizando durante uma pandemia com faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invocando que as Forças Armadas dessem um golpe com base numa interpretação ridícula e criminosa do artigo 142. É muito fácil, numa democracia, ficar tentando sistematicamente inverter os valores e fechar as liberdades democráticas para que os sindicatos não possam lutar, para que o movimento de mulheres não possa lutar. É muito fácil, numa democracia, ficar 3 anos no governo e depois, quando perde a eleição, tentando melar o que o povo brasileiro disse nas urnas, que foi a derrota do Bolsonaro. Difícil mesmo é numa ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é um país que não fez justiça de transição lá atrás começar a fazer. Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Nós não podemos repetir o passado. 8 de janeiro tem mentoria intelectual e se justiça for feita, o Bolsonaro acaba na cadeia. E tomara que acabe hoje. Tomara que a PGR defina, sim, que ele tem risco de fuga como tem. Olha o que o filho Fujão fez. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Aliás, presidente, ganhando dinheiro público. Estava em licença e ganhou salário de mais de 30 mil reais. Quero ver o povo brasileiro, algum trabalhador que resolva faltar ao trabalho, ficar um mês sem trabalhar, você vai receber salário. Esse lá
espertalhão dessa família criminosa. Porque atentar contra as liberdades democráticas e o resultado da eleição é crime. Fugiu. O pai também pode fugir. Uma família de covardes e criminosos. E o PL está fazendo obstrução, não a nós da CCJ, está fazendo obstrução ao país. Porque nós estamos tentando pautar a atualização da tabela do imposto de renda. Porque nós queremos dar resposta para o break dos aplicativos que aconteceu ontem. Porque nós queremos dar resposta para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. E eles obstruem a pauta da Câmara para defender bandidos e criminosos. É isso que está acontecendo. Senhor presidente, quando eu ouço aqui alguém falando a respeito do regime militar, como se nós realmente aplaudíssemos tudo o que aconteceu, como se nós fôssemos favoráveis a todos os excessos, é evidente que há um grande desespero por parte da esquerda querendo nos colocar como se fôssemos ditadores, pessoas que aplaudiram uma ditadura. Houve excessos sim, mas houve excessos por parte deles também. Isso é evidente. Assaltaram bancos, sequestraram embaixadores, assassinaram soldados, e isso a história prova. Ninguém pode apagar isso. Agora, quando o deputado Márcio Moreira Alves subiu à tribuna para defender o parlamento, ele uniu todas as correntes ideológicas. E é isso que eles não fazem. Pelo contrário, é aquela velha máxima: ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. E é essa visão que a deputada e diversos deputados de esquerda têm a respeito de democracia e ditadura. Obstrução. Presidente, a deputada desinforma dizendo que Eduardo Bolsonaro está recebendo salário. Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses. Ele não recebe salário. Quem está recebendo salário é o seu suplente. Agora, é cômico, é irônico ouvir esse pessoal aqui falando do regime militar como se eles fossem os paladinos da defesa da democracia. Quando, na verdade, quando eles estavam lutando, se insurgindo contra o regime militar, eles queriam uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Isso está amplamente comprovado. Diversos manifestantes da época, diversos militantes, diversos terroristas, eles falam a respeito disso. E vocês vêm com esse blá, 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 falando como se realmente tivessem lutado por democracia. Não. E hoje vocês não estão lutando por democracia. Pelo contrário, vocês aplaudem a ditadura do judiciário que vem ameaçando não só a democracia, o parlamento, desrespeitando o Congresso Nacional. Obstrução. É interessante a gente ouvir deputadas da extrema esquerda comunista, que certamente apoiou sim um golpe lá atrás, porque parece assim que eles não têm memória. Lá atrás, quando eles invadiram esse Congresso, quebraram tudo, botaram fogo no Ministério, derrubaram quase que um regime por completo, botaram fogo em ônibus, ninguém falou porra nenhuma. Ficou todo mundo calado com a língua levada para outro lado. E é interessante a gente ouvir essa deputada vir falar aqui de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Quem devolveu o dinheiro roubado foi o pessoal dela, foi o pessoal do PT e PSOL e de todos que roubaram esse país, que tanto todos nós tivemos conhecimento. Aí vocês vêm querer falar agora de democracia? Minha amiga, você está longe de saber o que é uma democracia. Vocês, PT e PSOL, vivem nas asas da Suprema Esquerda, porque se a Suprema Esquerda lá em cima não estivesse colocando a asa de vocês, vocês eram nada. O PL, que é o partido de Bolsonaro, partido que tem boa parte dos seus parlamentares sob investigação, o partido que mais mobiliza orçamento secreto, agora com 3 parlamentares denunciados por venda de emenda parlamentar. Eu até acredito que dentro do PL, eu não sou de generalizar, existem deputados corretos, defendendo de forma honesta o seu ponto de vista, e podemos e devemos divergir na democracia. Mas é impressionante como é uma sigla partidária cada vez mais associada à corrupção, ao crime, a uma lógica autoritária, arbitrária, enfim, um partido contaminado por corrupção e crime. É o partido que hoje começa a obstruir os trabalhos desta casa. E sob uma argumentação extremamente falaciosa, mentirosa e hipócrita. Chega a ser tragicômico ouvir parlamentares da extrema-direita falando, por exemplo, em direitos humanos. Sempre atacaram os direitos humanos.
sempre desprezaram a integridade física e emocional das pessoas. Sempre falaram, bandido bom é bandido morto. Estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Estas pessoas que sempre atacaram os direitos humanos, falam em direitos humanos, por pura hipocrisia e conveniência. Senhor presidente, ouvindo aqui o deputado que me antecedeu, eu não posso ficar calado diante de tantos impropérios, de tantas falácias, tantas mentiras. Primeiro, dizer que o nosso partido é o partido que tem mais escândalo de corrupção, isso é uma piada. Justo ele, que é vice-líder do governo mais corrupto da história do país. O governo que se envolveu com o Mensalão, é o governo do Petrolão, é o governo que está se envolvendo com diversos escândalos recentes. Nós estamos vendo aí o programa Pé de Meia. Tem mais beneficiário do que aluno. Teve as quentinhas vazias. Teve assessor de deputado lucrando com esse programa, que foi, inclusive, relatado pelo Boulos. Inclusive, teve emenda dele para isso. E as quentinhas ficaram vazias. E ainda vem falar de orçamento secreto. Você é vice-líder do governo. O líder do governo, José Guimarães, aquele conhecido pelo dólar na cueca, ele foi recentemente pego num desvio de emenda. Não sei se vocês viram. Tem até reportagem. Líder do governo Lula na Câmara aparece em mensagem sobre o suposto desvio de emenda parlamentar. Então vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de balela. Porque corrupção é a especialidade do PT e do PSOL, porque vocês fazem parte desse governo. Com relação a direitos humanos, dizer que nós sempre fomos contra direitos humanos, bandido bom, bandido morto, a nossa posição é a mesma. Nós nunca vamos mudar a nossa posição sobre direitos humanos. Direitos humanos é para cidadão de bem, realmente. Bandido, ladrão de celular, como o chefe de vocês defende, que é só para tomar uma cervejinha, esses têm que realmente ir para cana, pegar pena rigorosa. Tanto é que a maioria da população pensa assim, o governo está fazendo pesquisa e agora já estão até mudando o pensamento deles, querendo aumentar a pena, querendo tomar algumas medidas para combater furto e roubo de celular. Agora, as pessoas do 8 de janeiro são presos políticos. Esses são presos políticos. E por isso que nós estamos defendendo, sim, os direitos dessas pessoas, direitos humanos dessas pessoas. E quando eu falo que eu defendo os direitos humanos dessas pessoas, nós não estamos dizendo aqui que essas pessoas não devem ser julgadas. Como algumas, por exemplo, que cometeram vandalismo e que deveriam ser responsabilizadas, como, por exemplo, o MST deveria ser responsabilizado quando já invadiu a Câmara dos Deputados. Quando os Black Blocs, por muitas vezes, cometeram vandalismo, quebra-quebra, se manifestando democraticamente, como vocês sempre falaram que eles faziam. E eles deveriam responder por vandalismo. Agora, essa ladainha, essa historinha de que essas pessoas estavam lá pedindo abolição do Estado Democrático de Direito, para tirar um governo eleito democraticamente, isso não convence ninguém, nem vocês acreditam nisso. A prática da desinformação parece ser uma constante entre os representantes da esquerda no Congresso Nacional, mas eles acusam os outros daquilo que eles fazem. A narrativa de que o PCdoB e outros partidos de esquerda lutaram pela democracia no passado é tida como uma farsa, desafiando a inteligência dos brasileiros bem informados. Mesmo assim, há quem ainda se deixe influenciar por esse discurso enganoso que a esquerda pegou em armas para assaltar, sequestrar e matar porque estavam lutando pela democracia.